Será que ainda existem ideias originais no mundo? E aí, gente criativa, como é que você tá hoje? Aqui tá tudo bem, tudo tranquilo. Finalmente fez um calorzinho, porque, como vocês podem perceber nos últimos vídeos, todos eles eu tava com blusa, porque em pleno verão tava fazendo frio aqui no sul. Então a gente tinha que continuar usando blusa, meia calça, essas coisas do frio. E finalmente fez um calorzinho gostoso de verão. E hoje eu vim aqui para conversar com você, pra gente dialogar, debater um pouco sobre ideias originais. Porque quando a gente pensa em criatividade, a gente logicamente pensa em ter uma ideia original, uma ideia que ninguém ainda teve. E a definição de criatividade justamente é você combinar coisas diferentes para gerar uma coisa nova. E essa coisa nova, geralmente a gente pensa como sendo uma coisa original. E a gente considera uma ideia criativa uma ideia que tem um quê de originalidade nela, porque senão vai se tornar mais do mesmo. Mas aí a gente pode ficar se perguntando, tá, mas o que é uma ideia original, né? O que faz uma ideia ser original? Bom, uma ideia, para começo de conversa, ela não surge do nada. Então, uma ideia original não é uma ideia que surgiu do nada e que foi assim, e ela apareceu. Uma ideia original, ela vai partir sempre de alguma coisa que já existe. Então, muitas vezes um problema que já vem existindo há algum tempo, ou que surgiu, algum questionamento, algum pensamento, ela sempre vai partir de algum ponto para começar a ser gerada e então vai vir essa combinação de outras coisas que vão tornando ela diferente e tornando ela então original. Então, depois, tem uma frase que eu não lembro de quem que é, mas eu lembro que eu ouvi na faculdade, ou eu li em algum lugar, não vou lembrar onde, que dizia assim que depois que Deus disse faça-se a luz, nada mais de novo e original foi criado no mundo. Porque tudo o que foi criado e foi desenvolvido sempre vem a partir de alguma coisa. Aí tem aquelas pessoas que dizem, tá, mas e quando o homem inventou a roda, de onde é que ele trouxe isso? Bom, as primeiras invenções originais que a gente fala que são talvez as mais originais, as originais raiz, eu acredito que elas vieram a partir da natureza. O homem, em algum momento, ele deve ter visto, sei lá, um coco, uma pedra redonda rolar e pensou assim, nossa, e se eu inventasse um negócio redondo que pudesse colocar num outro negócio para levar pessoas para outros lugares? Daí ele inventou a roda. Não sei se foi assim, mas é uma explicação cabível. Então, tudo que vai sendo inventado, ele vem a partir de alguma coisa. Ele surge a partir de, sei lá, uma ideia, um problema, um questionamento, um comentário que alguém fez, alguma coisa que você observou. Vai sempre partir de um ponto, de alguma coisa que já existe, que já está ali. E dentro dessa ideia de ideias originais, a gente pode pensar em dois tipos de ideias originais, que são o que a gente chama de uma ideia original de essência e uma ideia original de ação. O que seria uma ideia original de essência? Explicando de uma forma bem básica, a gente, eu e a Jana, pensamos numa ideia original de essência quando aquela ideia é única, foi a primeira a ser gerada. Por exemplo, como foi o caso, digamos, a fotografia. Alguém teve a ideia de criar uma máquina fotográfica e fazer foto das pessoas. Existem algumas discussões sobre quem inventou a máquina fotográfica primeiro e tudo mais, mas não vou entrar em detalhes. Mas a ideia de tirar uma foto, de capturar um momento numa imagem, foi uma ideia original. Foi uma ideia original de essência, que a gente fala. Uma pessoa teve essa ideia e a partir dela vão se originar as ideias originais de ação. O que seria uma ideia original de ação? Para você conseguir entender o que a gente quer falar por ideia original de essência. Uma ideia original de ação, então, são as formas de como você coloca aquela ideia de essência em ação. Os caminhos que você usa para colocar essa ideia primordial, digamos assim, em ação, de como você vai realizar ela, como você vai fazer ela acontecer. Então, uma ideia de essência é as ideias macro que a gente tem. E as ideias originais de ação são os caminhos que você, pegando essa ideia, você vai colocar ela em ação. Você vai
transformar em alguma coisa diferente. Você vai encontrar um novo caminho de colocar aquela ideia em ação. Então, para ter um exemplo bem simples, um dia alguém teve a ideia de essência de de moer algumas plantas, de moer algumas pedras e de adicionar um pouco de água e um pouco de óleo e transformar aquilo em tinta. Alguém teve essa ideia de essência, a primeira pessoa que fez isso. Agora, a ideia original de ação é como outra pessoa vai pegar e vai usar esse material para criar uma imagem, uma representação, alguma coisa que vai refletir uma cena que ela vivenciou, alguma coisa que está na imaginação dela, o caminho, que técnica ela vai usar com esses materiais para expressar isso, né? Qual é o caminho que ela vai usar para com aquele material que foi uma ideia essencial de outra pessoa, ela vai conseguir colocar as ideias dela em ação, que ela vai conseguir fazer o que ela naquele momento deseja fazer. E eu diria que a cada 5 ideias originais que a gente tem, 4 são ideias de ação e uma seria uma ideia de essência. Uma ideia que você pensa assim, nossa, ninguém ainda pensou nesse tipo de negócio, ou nesse nicho de mercado, ou nessa forma de fazer uma receita. E 4 delas vão ser ideias de ação que você vai pegar alguma coisa que já existe, alguma ideia que está ali já no mundo das ideias, e você vai encontrar um novo caminho, uma nova forma de colocar aquilo em ação e, quem sabe, resolver um problema que você precisa resolver. Sei lá, você tem um determinado propósito e aquela ideia vai te ajudar a alcançar ele. Enfim. E a gente, no nosso dia a dia, a gente tem muito mais ideias originais de ação do que as de essência. Porque a gente está o tempo inteiro precisando resolver e lidar com situações, e às vezes resolver os problemas, lidar com as situações que estão acontecendo no nosso dia a dia, na nossa vida, da forma que a gente sempre vem lidando, já não funciona mais. Então você precisa encontrar uma ideia original, e aqui por original entenda também criativa, para você agir e lidar com aquela situação, lidar com aquele problema. Então você vai pegar talvez uma ideia que alguém já teve, que você leu num livro, que você viu num filme, que você conversou com alguém, que você viu fulano de tal fazendo aquilo, e você vai trazer para a tua realidade e vai analisar o que de diferente você pode fazer com aquela ideia para resolver o seu problema, para você conseguir enfrentar aquela situação. E aqui é que entra a questão de que, além de você ter essas ideias originais, sejam elas de ação, sejam elas de essência, você precisa avaliar se essa ideia que você teve, ela faz sentido com o teu propósito, ela serve para o propósito que você está buscando aquela ideia, se ela vai te ajudar a resolver determinado problema. Porque é como eu já comentei no vídeo sobre os feijões da criatividade, vou deixar nos cards esse vídeo se você ainda não assistiu, eu falo sobre a seleção EBD, que é você selecionar as ideias que são executáveis, as de banho-maria e as descartáveis. Porque às vezes você tem uma ideia que até pode ser uma ideia original de essência, mas não condiz com o campo que você trabalha, com a área que você... que é o teu trabalho, que é a tua profissão, com a área que você desenvolve. E então, ela acaba sendo uma ideia descartável, uma ideia que você gerou na tua cabeça, mas só que ela não vai te servir de nada naquele momento. Então, você pode, como eu falo no vídeo lá, você pode descartar ela ou passar pra frente, ou compartilhar essa ideia com outra pessoa. E muitas vezes nesse processo de você avaliar se a ideia funciona para o teu propósito, para aquilo que você está desenvolvendo, que você está fazendo no momento, vai acontecer de você errar, de ter algum fracasso, que foi inclusive o vídeo anterior da segunda-feira passada. Se você não assistiu, vai estar nos cards aqui também. Porque o livro que eu cito lá, o Somos Todos Criativos, do Ken Robinson, ele fala que se você não se permite errar, se você não se permite fracassar, dificilmente você vai ter uma ideia original. Porque é no meio dos erros e dos fracassos que você aprende o que não funciona, o que não dá certo, e por isso você precisa encontrar um caminho diferente, um caminho que ninguém ainda pensou. Porque se você tá sempre ali, usando as mesmas ideias que outras pessoas usam, os mesmos caminhos que outras pessoas usam, muitas vezes esse caminho já tá tão saturado que ele não vai funcionar mais com as outras pessoas. Então você acaba percebendo que, poxa, aquilo não tá funcionando pra mim, então eu preciso pensar numa coisa diferente e numa coisa que possivelmente vai ter que ser original pro teu negócio, vai ter que ser original para aquilo que você tá desenvolvendo, para aquilo que você tá fazendo naquele momento.
E aí você deve estar nessas alturas do campeonato se perguntando, tá, e por que que eu preciso ter ideias originais? Por que que eu preciso ter ideias criativas? Não posso só continuar vivendo minha vidinha do jeito que tá e continuar resolvendo os problemas da forma que eu resolvo, porque de certa forma tá resolvendo e não tô me incomodando. E a resposta é, muitas vezes você precisa ter ideias originais e logo criativas, não porque você quer ter essas ideias originais e criativas. Existe uma pequena parcela de pessoas que trabalham com isso, que gostam de desenvolver coisas novas e ter ideias originais e criativas, mas existe o resto das pessoas que precisam ter ideias originais e ideias criativas porque elas necessitam. É uma necessidade para que elas continuem sobrevivendo. Então, se você, imagina lá, se você trabalha numa empresa, no setor de desenvolvimento de algum produto, ou no setor de atendimento ao cliente, e você precisa, tua equipe lá precisa desenvolver um produto novo, chega teu chefe e fala assim que, olha, o molde que a gente usava não tá funcionando mais, não tá atraindo cliente, a gente não tá conseguindo ter a renda, o ganho que a gente queria, então eu preciso que vocês venham com ideias novas, com ideias diferentes, pensem fora da caixa, e aquela coisa, quero ver a criatividade de vocês fluindo, biriri, bororó, e aí você para e, putz, e agora? O que eu faço? Então, para a maioria das pessoas, você gerar ideias novas, diferentes, criativas, quiçá originais, é uma necessidade do teu trabalho, é uma necessidade daquilo daquilo que você trabalha, daquilo que você faz. Se você trabalha comunicando algo para alguém e as pessoas não estão entendendo o teu ponto de vista, você precisa desenvolver uma nova ideia de como explicar aquela coisa para a pessoa. Se você... Já aconteceu comigo de preparar todo o material de uma aula, com slides bonitinhos, imagens, aquela coisa bem feitinha, sabe? Tudo tão bonitinho. E chegar na sala de aula para aquelas crianças e começar a explicar o conteúdo, só que elas não estavam entendendo. Eu via que elas ficavam me olhando com cara de batata, sem entender nada. E daí, o que aconteceu? Eu tive que parar, perguntei, gente, vocês estão entendendo alguma coisa do que eu tô falando? As crianças disseram, não. Aí o que você faz? Você precisa continuar ensinando o conteúdo. Você precisa passar aquilo para eles. O que foi que eu fiz? Na hora eu pensei, tá, se dessa forma não tá adiantando, eu preciso encontrar um caminho que seja mais criativo, que desperte o interesse dessas crianças e que elas consigam aprender o que eu estou ensinando. Então, eu tive que usar toda a minha criatividade da época para encontrar essa nova forma de passar o conteúdo para eles. E, se eu não me engano, eu comecei a contar uma história, que eu já nem lembro mais a qual que é, que eu consegui ir encaixando o conteúdo. Eu ia contando a história e falando, olha, pessoal, tá vendo essa parte da história aqui? Faz sentido com isso aqui que eu falei pra vocês do conteúdo. E aquele lá que aconteceu com o tal fulano? Então, isso aqui tem a ver com aquela parte do conteúdo também. E aí você vai construindo esse novo caminho. Então, você ter ideias criativas e ter ideias originais é muitas vezes a necessidade daquilo que você faz. Não uma escolha que você vai ter livre e espontânea de acordar numa bela manhã e pensar assim, nossa, hoje eu quero ter uma ideia criativa. Hoje eu quero ter uma ideia original que vai mudar o mundo. Às vezes não é isso. Tem gente que trabalha com coisas que realmente a pessoa tá naquele fluxo constante de estar desenvolvendo ideias criativas, ideias originais, mas isso porque ela quer, né? Porque é uma coisa que flui de uma forma mais livre, talvez. Mas a maioria das pessoas precisa ter ideias criativas por uma necessidade de sobrevivência, para que elas consigam se manter no emprego delas e ganhar um salário no fim do mês. Para pagar os boletos, a escola das crianças, a comida, os uísques para os gatinhos. Então, é assim que funciona. E também outra questão que é muito importante, que inclusive a gente já comentou em outros vídeos, é que o mundo está mudando cada vez mais e cada vez mais rápido. E com essas mudanças a gente precisa se adaptar às coisas que acontecem para que a gente continue sobrevivendo no meio desse mundo, das coisas que a gente vive. Então, na maioria das vezes, para você conseguir se adaptar a uma situação nova que está acontecendo, você precisa encontrar um novo caminho e para isso você precisa ser criativo, você precisa fazer essas conexões e gerar uma ideia original, uma ideia que ninguém ainda
teve, que ninguém ainda pensou. Porque se adaptar é você conseguir gerar essas ideias que sejam mais criativas, que sejam diferentes e que façam com que você continue crescendo e progredindo e evoluindo junto com essas mudanças, junto com as transformações que vão acontecendo no mundo e na sociedade, na forma como a gente se comporta, na forma como a gente se comunica, para que você não fique para trás. E que você continue, consiga se manter no seu emprego, nos grupos sociais que você frequenta, enfim, para você continuar se mantendo no mundo que a gente vive. E aí, tem uma questão de que a gente pode pensar, né, mas o que é então uma ideia original, de fato? O que faz uma ideia ser original? Porque parece que as ideias que eu tenho não são assim tão originais, tão... Qual que é a definição? O que faz uma ideia ser original ou não? Se a gente for pensar, e eu acredito que o que faz uma ideia ser original é a essência da pessoa que está tendo aquela ideia, porque vai partir muito das vivências e das experiências que essa pessoa teve. Então, o que você vai conseguir combinar, que você vai conseguir juntar para transformar aquilo numa ideia nova, vai depender das coisas que você viveu, das coisas que você experimentou. Porque lembra, a gente nasce com uma mochilinha nas costas, toda vez que você vivencia uma coisa diferente, você guarda alguma coisinha dessa vivência, dessa experiência nessa mochilinha. Independente se for bom ou ruim. Aqui não vamos entrar nesse método. Mas você vai guardando alguma coisa ou outra. E lá na frente, pode ser que você precise pegar essa sua mochilinha, abrir ela, ver o que tem ali dentro e pensar, o que aqui dentro tem que eu posso combinar e resolver aquele problema? Ou que pecinha que está faltando que eu preciso testar, experimentar e explorar para que eu consiga ter uma ideia mais criativa? Então, a ideia original ela vai partir muito da essência de quem você é como pessoa e das coisas que você vivenciou até agora e que você vai vivenciar daqui para frente. É isso que vai tornar uma ideia criativa, uma ideia original, uma ideia que tem valor. E não precisa ser um valor necessariamente para o mundo como um todo, mas essa ideia ela pode ser criativa, pode ser original e ter um valor só para você. Não precisa ser uma coisa que toda ideia criativa, toda ideia original você vai ter que compartilhar com o mundo inteiro. Não há necessidade disso. E é por isso que a gente tem essa capacidade de ter essas ideias, principalmente ideias de ação, de como colocar outra ideia em ação, talvez com mais facilidade, porque ninguém vivencia a mesma situação da mesma forma. Então, talvez com a bagagem que eu tenho, eu olho para determinada situação e vivencio ela de uma forma diferente que você, com a bagagem que você tem, olharia para a mesma situação e vivenciaria ela de forma diferente. E eu posso tirar uma ideia criativa dali que vai ser totalmente diferente da tua. Porque a minha essência como pessoa, o meu feijão com arroz, que é uma coisa que a gente também já falou aqui nos vídeos anteriores, ele vai ser diferente da sua forma de expressar suas ideias, de colocá-las no mundo e de combinar elas. Porque só você, com a sua essência, com a sua experiência, vai ser capaz de combinar e criar aquela ideia criativa da forma que você criou. E o Ken Robinson, que é o autor daquele livro sobre todos os criativos que eu citei no começo, ele fala que uma ideia ela pode ser original em diferentes níveis. Então ela pode ser original para você, na sua realidade do seu cotidiano, em alguma coisa que você está fazendo, tipo, dentro da tua casa, você pode ter tido uma ideia original de como consertar a torneira que estragou. Ou essa ideia ela pode ser original para a comunidade onde você vive. Então, por exemplo, você participa ali das reuniões do condomínio e aí você tem uma ideia original, uma ideia criativa de como resolver um problema que está acontecendo no prédio. Ou ela pode ser uma ideia original num nível mais global, num nível que atinja mais pessoas, né, o mundo como um todo. E é claro que aqui a gente, às vezes se você para ali um tempo e fica nas redes sociais, você começa a ver as histórias assim de jovens que estão tendo ideias originais e extremamente criativas, estão salvando o mundo e aí você se sente um bosta porque você não consegue ter ideia criativa e ideia original nenhuma. Mas olha só, você conseguiu consertar a torneira quebrada da tua casa de uma forma diferente e resolveu o problema. Então, não quer dizer que você não teve uma ideia original de nível global, que você não é capaz de ter uma ideia original no nível da tua casa, ou no nível da comunidade ali onde você vive. Então, essa diferenciação de onde a sua ideia original está sendo colocada em prática, ela não diminui se uma ideia é mais original ou menos original do que a outra. De qualquer forma, você está tendo uma ideia criativa, você está tendo uma ideia original e está mudando a realidade que
está ao seu redor, que existe ao redor de onde se vive. E, de novo, essa ideia original, essa ideia criativa, ela vai ser fruto das conexões que você vai fazendo dentro da tua cachola, até que você chegue numa resposta, num resultado, numa ideia, numa solução, que ninguém ainda pensou, porque ninguém tem as mesmas vivências, a mesma bagagem que você tem e conectou as coisas da forma como você conectou. E não só isso, de você trazer coisas de outra área para resolver um problema numa área diferente que você está trabalhando. Então, você pode perceber que se você acompanha os nossos vídeos, ou o nosso Instagram, Fotossíntese do Saber, a gente está sempre trazendo alguma coisa que acontece na natureza, alguma coisa que acontece aqui no nosso dia a dia da agricultura, muitas vezes para explicar um conceito sobre autoconhecimento ou criatividade. Então, a natureza em si, ela não fala sobre criatividade, ela não fala sobre autoconhecimento. Mas a gente junta essas pecinhas, a partir da nossa vivência, da nossa experiência aqui, e constrói uma narrativa que ajuda a pessoa a entender sobre criatividade e sobre autoconhecimento. Então, essa capacidade de você juntar essas peças que você vai adquirindo da conversa de outra pessoa, que você vai, sei lá, aprendendo na faculdade, ou você conversa lá com o teu avô, e você vai trazendo isso e vai conectando e vai gerando alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Então, se você é o tipo de pessoa que pensa que suas ideias não são criativas e não são originais o suficiente, ou você não tem a capacidade de ter ideias criativas e originais o suficiente, pare de pensar dessa forma. Porque eu vejo da seguinte forma: se você é capaz de responder uma questão, de resolver um problema, independente da dimensão, do tamanho, da intensidade que ele seja, de uma forma diferente do que a maioria das pessoas faz, você já está sendo muito mais criativo, muito mais original do que a maioria das pessoas. Se você consegue encontrar um caminho diferente, uma forma diferente de resolver aquela situação, de lidar com o problema, você já está sendo o ponto fora da curva. Porque a gente é condicionado a responder as coisas da mesma forma. O jeito como a gente é educado, principalmente nas escolas, e esse mesmo autor, o Ken Robinson, ele tem um TED Talk, posso até deixar o link na descrição do vídeo, em que ele fala como as escolas matam a criatividade. Porque elas condicionam a gente a pensar e resolver os problemas sempre da mesma forma, sempre do mesmo jeito. E até eu assisti um outro TED Talk da Tina Selig, que ela fala que a gente aprende a resolver a questão 5 mais 5 é quanto? Você sabe de antemão que só vai ter uma resposta possível, que só vai ser 10. Mas se você pensa, quanto mais quanto é igual a 10? Olha o quanto de outras respostas você não tem para chegar naquele mesmo resultado. E é esse exercício de você pensar quais opções me levam para aquele mesmo resultado, ao invés de ter um único caminho, que seria o 5 mais 5 é igual a quanto. Então, a gente tem que aprender a fugir desse condicionamento, desse hábito, de sempre querer resolver o problema igual todo mundo resolve. Igual todo mundo já está fazendo. Porque chega num determinado ponto que o problema ele vai criando uma certa resistência que já não funciona mais aquele modelo para resolver ele. É mais ou menos como a gente observa na natureza quando uma erva daninha ela cria resistência para algum produto que você faz aplicação, né, na lavoura. Então você já tem que testar um outro produto, uma outra forma para se livrar daquela erva daninha que está ali incomodando a tua plantação. Você tem que encontrar um caminho diferente porque aquela erva daninha já criou resistência para o caminho que você usava antes. Então a gente tem que começar a aprender a pensar não se 5 mais 5 é igual a quanto, e sim em quanto mais quanto é igual a 10. Que é aí que a gente começa a desenvolver o nosso pensamento criativo, a fazer essas conexões diferentes para chegar naquele resultado que você quer ter. Então a questão que a gente traz aqui é: não pense que você talvez não seja criativo ou não tenha ideias originais, porque o que pode estar acontecendo é que você está usando o mesmo caminho que todo mundo e está querendo ter uma ideia original, uma ideia criativa no fim. Sendo que você precisa tomar um caminho diferente ou tentar de uma forma diferente a partir da sua vivência, a partir da tua essência, que você é, das coisas que você já experimentou na vida, para chegar nessa resposta que vai ser diferente, que vai ser criativa.
às vezes tudo que a gente precisa fazer é mudar o caminho pelo qual você está trilhando para chegar naquele resultado. E isso não é inteiramente culpa sua. A gente é condicionado a pensar dessa forma. Porque às vezes você vê, fulano de tal fez aquilo e resolveu o problema dele, então se eu fizer a mesma coisa vai resolver o meu. Só que não, nem sempre é assim. A realidade do fulano era diferente da tua realidade. Então talvez o modelo, a forma, as conexões que ele usou serviram para resolver o problema, a situação dele. Mas a tua situação é um pouco diferente. Então não vai servir para resolver a sua. Você precisa ter a sua própria ideia original, sua própria ideia criativa para conseguir resolver o problema, conquistar as coisas que você quer conquistar e continuar vivendo essa vida maravilhosa ou construir a vida que você quer viver. E por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha se divertido e tenha botado nessa cachola que sim, você é um ser humano criativo. Talvez você só não tenha encontrado o seu caminho para ter ideias criativas e ideias originais. E que sim, ideias originais talvez elas não sejam 100% originais, porque elas sempre partem de alguma coisa, então talvez eu só faça com que elas sejam apenas 99% originais. Não sei, ainda tenho minhas dúvidas. Mas eu diria que é uma ideia original se partir da essência pura de cada ser humano, da individualidade que cada pessoa tem dentro de si. Espero que você tenha gostado do vídeo e nos vemos no próximo. Tá tudo certo? Tá indo tudo às mal maravilhas? As mal maravilhas.